Ei, eu sou a Loli, e por esse ser meu primeiro vídeo do canal, muita coisa que eu vou falar aqui eu pretendo retomar em vídeos específicos, então pode ficar tranquilo. Eu crio hamsters há 4 anos e muito do que eu aprendi foi por experiência ou em grupos do Facebook e do WhatsApp, e eu quero tentar alcançar cada vez mais pessoas com a criação consciente dos hamsters, então eu abri um canal que talvez possa te ajudar. Nesse vídeo eu quero explicar um pouco para vocês sobre os erros mais comuns feitos pelos novos tutores ensinados pelos pet shops, ou seja, as coisas que os pet shops te ensinam errado sobre os hamsters. São coisas muito simples de serem arrumadas e passam muito despercebidas. Existem 4 raças famosas de hamsters: os sírios, os anões russos, os chineses e os roborovskis. Os chineses e os roborovskis são proibidos no Brasil por causa da lei de importação de espécimes vivas. Então, a gente só tem os anões russos e os sírios. Quando a gente usa o termo angorá, a gente está se referindo à pelagem do animal. Então, aquele hamster mais gordinho, mais peludo, ele é um sírio angorá. E quando a gente fala que o hamster é um hamster panda, a gente está falando da coloração dele. Então, vale lembrar que pelagem e coloração são coisas totalmente diferentes. E se você tem um panda angorá, você ainda assim tem um hamster sírio. Existem também os anões russos, que são visivelmente diferentes dos sírios, mas eles são muito confundidos com os chineses. E uma coisa que você provavelmente não sabe é que o hamster que o Pet Shop te vendeu como chinês, na verdade é um anão russo mais puxado pro Campbell, que é uma coloração extremamente comum nos anões. E o anão russo que te venderam como um anão russo é sim um anão russo, mas ele é um Winter White. Vale dizer novamente que a coloração não influencia em nada na sua espécie, então, independente da cor do seu anão russo, ele continua sendo um anão russo e o que muda é simplesmente o complemento que vem depois do nome dele. Hamsters não vivem em conjunto, diferente dos esquilos e ratos. Eles são roedores de pequeno porte que não vivem em colônia na natureza e forçar esse comportamento é extremamente prejudicial para eles. Quando eles estão juntos, eles podem brigar provavelmente até a morte ou ficarem quietinhos em um canto. Nesse segundo caso, um hamster sempre vai estar sendo submisso ao outro, então os dois vão estar vivendo uma vida muito estressante. Portanto, se você tem hamster vivendo juntos, você precisa separar eles agora. Uma coisa que eu vejo muito são gaiolas com muitos tubos e nada de espaço. Então, uma coisa que ninguém te fala no pet shop porque eles simplesmente querem vender o que tá ali é que os tubos não acrescentam espaço. Então, gaiolas pequenas e com muitos tubos continuam sendo pequenas. O tubo é só um brinquedo, então não faz tanta diferença para o seu hamster ter ou não. Se ele tiver um espaço adequado, o tubo não vai fazer diferença para ele. Já falando de gaiolas, é bom você evitar elas. As gaiolas do Brasil não possuem o tamanho mínimo necessário para um hamster, e as que possuem geralmente são muito caras. Atualmente, a única que pode ser realmente utilizada é a Labirinto Safari Super Gigante, e ela está custando em média uns 350 a 400 reais. Por isso, os criadores vão sempre te recomendar usar uma caixa organizadora, um aquário ou um terrário como alojamento. Além de você poder usar a quantidade necessária de forração para o seu hamster, você também pode fazer um enriquecimento ambiental, tornando a vida dele muito melhor do que se ele vivesse simplesmente em uma gaiola. Uma coisa que você sempre vai comprar quando você comprar um hamster é a ração. E a alimentação do hamster não pode ser baseada só no mix de sementes, que é aquela ração cheia de grãos e coisinhas coloridas. Diferente do que muitos dizem, o mix deve ser dado apenas 2 vezes na semana e você tem que tirar os milhos, os amendoins e os girassóis. Portanto, é muito mais em conta você fazer o seu em casa. Diariamente, o hamster deve comer a ração extrusada, então você vai dar 20% da Nutrópica ou da Mega Azul, que são atualmente as duas melhores rações do mercado, e 80% da Serelepe, que caso você não encontre na sua cidade, provavelmente você vai encontrar num site online. Provavelmente você tem aí em casa um pó de banho, mas adivinha só, isso também tá errado. Os hamsters têm um nariz muito pequeno e sensível, então se você coloca um pó perto deles, existe muita chance dele ser inalado. Isso quer dizer que o seu hamster vai estar ali respirando pó direto em muita quantidade, o que pode acabar dando um problema respiratório e alergia de pele nele. Então, a não ser que você tenha uma chinchila, você pode se desfazer desse pó. A forração que muitos pet shops recomendam por ser mais prática é o granulado higiênico, mas ele é muito desconfortável para as patinhas dos hamsters e, assim como o pó de banho, ele pode causar problemas respiratórios por virar uma grande quantidade de pó por absorver o xixi. A serragem é uma das melhores opções, mas sempre que você for usar, você tem que peneirar ela, e eu recomendo peneirar 1 ou 2 vezes porque tem muito pó e é muito importante você tirar o excesso que vem nela.
Isso não é bem uma coisa que o pet shop te fala pra fazer, mas não é legal você usar algodão, jornal, restos de papel com impressão, com tinta de caneta, papel sulfite e essas coisas pro ninho do seu hamster. O algodão pode causar obstruções intestinais porque o hamster não vai conseguir digerir aquilo, então ele é altamente perigoso. E as tintas de caneta e impressora nos papéis e jornais pode ser muito tóxica para ele, por isso opte por papel higiênico neutro e somente isso. Bom, gente, eu espero de coração que esse vídeo tenha sido um pouco útil pra vocês. Então, é isso. Se você puder, se inscreve aqui embaixo, deixa um like e até o próximo vídeo.